Olá, amados. Meu desejo e minha oração nessa noite é que a paz de Deus que reside em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja a bênção para a tua vida, a edificação da tua alma nesse momento em que partilharemos da palavra de Deus de tal forma que o Espírito do Senhor te capacite a permanecer comigo nesses minutinhos tão preciosos que se seguirão para que nós possamos partilhar juntos de uma porção da palavra sagrada. Quero deixar com vocês uma breve reflexão baseada no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, muito bem conhecido, que diz assim: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Pai, nós estamos lendo a tua palavra agora, a fim de expô-la. Eu quero te pedir que o teu Espírito faça isso, aplicando os nossos corações, o coração de cada ouvinte, conforme a tua boa e eterna vontade, para o louvor da tua glória. Eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amados, quando a minha filhinha Heloíse, ainda em mais tenra idade, montando o velocípede, e notava a minha presença em casa ou por perto, gritava assim: "Empurra mim, papai! Empurra mim, papai!" Ela já sabia montar, na verdade, já pedalava, já andava à vontade nas proximidades da casa, mas eu notei uma coisa: quando ela clamava para que eu fosse empurrá-la na linda linguagem de bebê, "Empurra mim, papai, empurra mim", ela queria a minha presença por perto. Ela queria a presença paterna, aquela presença da figura de alguém que transmitisse para ela a segurança que ela necessitava, carecia. O versículo base, o texto básico dessa reflexão está dentro de uma carta que Jeremias enviou para o povo de Judá e Jerusalém, que teria ido para o cativeiro levado por Nabucodonosor lá na Babilônia. O estado deles era de cativeiro, e esse estado de cativeiro, um tanto desesperançoso, carece de uma palavra de esperança, uma palavra de motivação, de consolo, de conforto. E é isso que nós estamos vendo Deus fazendo aqui no livro, nesse capítulo 29 de Jeremias. Mas nós vamos fazer uma breve reflexão, sem nos aprofundar no texto inteiro. Peço perdão aos amados por isso, mas tirar desse texto algumas lições para nós hoje. Veja, o estado de cativeiro, a situação de cativeiro era o estado em que se encontrava o povo de Deus. E nesse estado Deus cuida desse povo. E a gente vai ver aí nos versículos anteriores, de 10 a 12, por exemplo, Deus esclarecendo, Jeremias esclarecendo, dizendo o que Deus pensa a respeito desse povo. E em textos paralelos a gente pode perceber, a gente vê claramente que Deus está mandando uma palavra de promessa para aquele povo. E que palavra é essa? Essa palavra de promessa, ela vai direcionada àquele povo, dizendo algumas coisas para eles. Por exemplo, diz para eles que Deus, a gente vai ver no versículo anterior que Deus está dizendo da sua boa palavra, que Deus promete cumprir a sua boa palavra. E que boa palavra é essa? A boa palavra de Deus tem a ver com a mudança da sorte daquele povo. Segundo Sofonias capítulo 2, versículo 7. Essa boa palavra do Senhor tem a ver com edificação e plantação. Quando Deus diz assim: olha, eu vos edificareis e não vos destruireis. E Deus fala que vos plantareis e não vos arrancareis.
Deus envia uma palavra para ele dizendo que Deus é Deus que vos dará livramento e glorificação. Vamos ver isso no Salmo 50, versículo 15. Deus ainda diz mais, diz que daria para eles um coração disposto a conhecer as coisas de Deus, a revelação do Senhor, as coisas ocultas e grandes. Em busca dessas promessas de Deus, nós vamos ver uma postura maravilhosa no profeta Daniel, na pessoa de Daniel, quando ele voltou-se para buscar Deus em oração. A Bíblia diz, no capítulo 9 de Daniel, que ele o buscou em estado de oração, súplica, jejum, pano de saco e cinza, em plena humilhação. Parece que fica notório que Daniel conhecia muito bem o texto do salmista, capítulo 145, versículo 19, quando o salmista diz que Deus acode os que o temem, que Deus atende o clamor e salva os que o temem. O versículo 13, versículo em pauta, nos ensina duas lições. A primeira é relacionada a uma ação, a uma postura que determina alcançarmos ou galgarmos, né, as promessas de Deus. E essa postura ela traz duas características. A primeira é confissão. Nós vamos ver. Deus pede que confessemos as nossas iniquidades. Levítico 26, versículos 39 a 42, trata disso. A postura de confessar as nossas iniquidades. A segunda característica é tornar para Deus, ou tornar a Deus, voltar a Deus. Como que nós tornamos? Tornar-se é voltar de algum lugar. Por exemplo, está no cativeiro, volta do cativeiro. Né? Tornar estou de costa ou de lado aqui, virei para vocês, para ouvir, me tornei para lá. Isso é tornar-se. E Deus diz, torne-se para Deus. Vamos ilustrar isso no contexto em que nós vivemos. O pessoal que estava no cativeiro da Babilônia, estava lá por questão de desobediência, estava sendo punidos por conta da desobediência, do pecado, viraram as costas para Deus. Então Deus mandou que fosse receber um castigozinho lá na Babilônia. Na condição de cativeiro, de cativos. Hoje é um tanto diferente, mas a gente está vivendo uma situação de isolamento social. Na conjuntura atual, em função de uma ação do Estado para deter a doença que está sendo desenvolvida por conta da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, não é? Então, teve-se o isolamento social. É claro, é evidente que os seres humanos que são crentes, frequentam as igrejas, são cidadãos, precisam então cumprir também a lei e, como bom crente, você cumpre melhor e com mais prazer as leis oriundas das autoridades, uma vez que elas não confrontem, não queiram ser mais e não sejam mais do que Deus. Não queiram ser mais e ninguém vai ser. Cumprindo-se essa lei, irmãos, aconteceu um fenômeno que não devia ter acontecido.
aconteceu o isolamento social, mas infelizmente é notório que as pessoas, os crentes, sofreram um declínio espiritual, uma depressão espiritual. Estou falando depressão, não depressão, aquela doença, mas a depressão, uma queda no sistema imunológico espiritual. Vamos botar assim entre aspas. Por conta, irmãos, de um isolamento que não deveria ter acontecido. Um isolamento de Deus. As pessoas se isolaram de Deus. Infelizmente, o isolamento de Deus também, associado ao outro isolamento físico, trouxe uma baixa imunidade do sistema espiritual. Para que alcancemos o equilíbrio dessa imunidade espiritual, o fortalecimento desse sistema espiritual nosso, é necessário buscar a Deus. Amados, é tempo de buscar a Deus. E há uma condição para essa postura de se buscar a Deus. A condição é buscar a Deus de todo o coração, de toda a alma. Jeremias fala isso aqui. É confirmado em 1 Crônicas 22, 19. De todo o coração, de toda a alma, porque isso redundará em achar a Deus. Deus vai se permitir ser achado por essas pessoas que o buscarem de todo o coração. E o Deus achegado do seu povo é Deus de perto, é Deus que assegura a proteção, como a gente vê no Salmo 32, versículo 6. É Deus que assegura o refúgio e fortaleza. Quem não conhece o Salmo 46, versículo 1? O que ele diz que Deus é lá? Nosso refúgio e nossa fortaleza. Busque a Deus, amados, enquanto o pode achar. Converta-se a Deus, Ele é perdoador, conforme diz o profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Busque a Deus enquanto pode achar. Deus mesmo vos fará povo dele. Ele diz, congregar-vos-ei. Deus é Deus resgatador. Isaías fala isso, capítulo 43, versículos 5 e 6. Deus é Deus libertador. Deus é o Deus que protege. Não há proteção longe de Deus. Busca Deus. O filho que não quer ver o pai por perto, não quer ter o pai por perto, alguma coisa de errado ele está fazendo. No mínimo é um filho rebelde. Do contrário, ele vai desejar o pai por perto, porque é nesta figura paterna que está a sensação de pertencimento, de segurança. O gesto de proteção, ele é oriundo da presença paterna. É dentro da esfera de segurança da presença paternal que o filho se aventura no desenvolvimento das suas habilidades, no desenvolvimento das suas etapas. Segurança só quando o pai está por perto. Pergunta: qual é a sua posição em relação a Deus? Olha, Deus é o Pai daqueles que hão de ser salvos. Você tem se isolado das atividades eclesiásticas? Ainda que por meios das tecnologias de informações e comunicações, transmitindo os cultos, transmitindo os estudos bíblicos, as escolas bíblicas dominicais, ainda que seja por esses recursos que temos, das redes sociais, tá? Está acontecendo na sua igreja, e a pergunta é: você está se isolando? Está isolado destas atividades eclesiásticas? Você está aproveitando desse isolamento social para ficar vagando de pregador em pregador, de live em live, de outras igrejas que não é a sua?
Cuidado. Se isso estiver acontecendo, você pode estar cometendo um grande erro e vai redundar em pecado. Cuidado. Mas pense nessa mensagem que está chegando para você, que lhe está sendo entregue neste momento. Versículo 13 deste livro, ele nos ensina essencialmente duas grandes coisas. Primeiro, uma postura que determina o que nós vamos galgar de Deus. É uma postura com a ação de confissão e com a ação de voltar-se para Deus. E essa postura tem uma condição: buscar a Deus de todo o nosso coração. Pense nisso. Que Deus te conceda uma excelente semana na presença do Senhor. Para a glória dele, eu oro pela sua vida nesse momento, para o louvor da glória, da graça do Filho de Deus, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Pai, abençoa cada ouvinte, cada participante comigo nesta oração, com a paz que há em Cristo Jesus, com a tua proteção, para o louvor da tua glória, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém.